Iremos revisar os tipos de linguagem. Vamos trabalhar aqui com a linguagem formal, que é a mesma que linguagem culta. Vamos trabalhar também com a linguagem informal, que é a mesma da coloquial, com a linguagem científica e a regional. Então, a gente vai estar revisando esses 4 tipos de linguagem aí que a gente trabalhou. Então, vamos lá. Aqui nós temos a linguagem informal, que é a mesma da linguagem coloquial. Quando é que utilizamos e como é que podemos identificar se um texto está escrito ou se uma frase está escrita na linguagem informal? Então, vamos lá. Usamos para conversar com amigos e familiares. Exemplos. Aí nós temos aí o exemplo. Vou marcar aqui com um pincelzinho. Doeu pra caramba a injeção. Então, ó, você se expressa dessa forma quando você está a conversar com amigos ou com familiares no seu dia a dia. O jeito que você se expressa assim, sem se preocupar muito com a escrita correta das palavras, com a pronúncia correta das palavras, de acordo com a norma culta da língua, né? Aí nós temos aí também a próxima frase, ó. Foi na casa da Mariana porque estava rolando uma festa maneira. Então, você fala isso no seu dia a dia naturalmente. Essa linguagem informal, que é a mesma da linguagem coloquial. Então, a gente fala sem preocupação com familiares, com amigos, utilizando com frequência essa linguagem coloquial. Vamos a essa próxima frase, essa terceira frase, ó. O Felipe ficou babando na Cíntia. Veja que isso é muito usual no nosso dia a dia, né? Quando um menino, um garoto fica a olhar, admirando uma garota, achando-a bonita. Então, a gente utiliza bastante isso no nosso dia a dia. A linguagem informal, a coloquial, é isso aí. É essa linguagem que você está a falar naturalmente no seu dia a dia, sem se preocupar com a pronúncia correta das palavras de acordo com a norma culta da nossa língua, certo? Já formal, a linguagem culta, ela é a pronúncia e a escrita correta da palavra, de acordo com a nossa norma culta. Usamos para falar em público, por exemplo, em entrevistas de emprego, se a gente for participar de alguma, em palestras e etc. Na sala de aula com o professor. Então, vamos às frases, né? Aqui vou colocar o pincelzinho de outra cor, vou colocar aqui na primeira frase. Doeu muito a injeção. Vejamos que a frase lá anterior era qual? Era doeu pra caramba, não era isso que era lá, ó, na linguagem informal. Doeu pra caramba a injeção. Aqui já nessa linguagem culta, já ó. Doeu muito a injeção. A próxima frase, ó. Foi até a casa da Mariana porque estava acontecendo uma festa divertida. Na outra lá, ó, dizia que estava rolando uma festa maneira. Olha a diferença da linguagem informal, que é a coloquial, a que a gente utiliza no nosso dia a dia, e essa linguagem formal, que é a mesma coisa da culta, que a gente já tem a preocupação de pronunciar e de escrever as palavras de acordo com a norma culta da nossa língua, de acordo com a gramática, certo? Então, nós temos aí a próxima frase, ó. O Felipe ficou admirando muito a Cíntia, que lá na outra também, ele ficava o quê? Babando na Cíntia, né? No sentido dele olhar muito, dele achar bonita. Próxima. Tem muita gente ou muitas pessoas, tanto faz, né? Muita gente, muitas pessoas que não compreendem as coisas. Vamos à próxima. Agora, a linguagem regional, pessoal, o próprio nome já está dizendo. Ela vai, de acordo com região para região, ela vai sofrer alterações, ela vai variar, certo? Ó, digamos que na região Nordeste eles já usam expressões
gírias de alguma forma. Na região sul já é de outros tipos de gírias. Então, cada região ele tem o linguajar relativo a essa questão das gírias, certo? Ó, então, essa linguagem regional, ela vai variar de região para região e o uso frequente de gírias é constante. Vamos aqui a alguns exemplos, né? E aí é feio, parece o cão chupando manga. Isso é típico de quê? De uma pessoa do Nordeste falando. E aí, mano, beleza, maluco? É típico de qual região? Da região Sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles usam muito essas gírias no seu dia a dia. Vamos aqui algumas frases sobre a linguagem regional. Nós temos aí, ó. Como eu falei que ele usa muitas gírias, o uso das gírias é muito frequente, então isso caracteriza-se como vícios na fala, vícios de linguagem. Então essas palavras, precisamente, vocês não vão encontrar ela no dicionário, sabe? Porque elas são gírias, elas são vícios de linguagem, vícios na fala. Então vamos lá, primeira frase nós temos aí, ó. Para dizer milho, dizem mio. Para melhor, dizem melhor. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados, né? Isso, então, isso é típico de região para região. Algumas gírias também que são muito frequentes, a gente vê nessa linguagem regional, a questão do mano, veio, o louco, né, psiu. A gente encontra muito isso. Já a linguagem científica, pessoal, é aquela linguagem que é mais técnica. Ela usa os termos técnicos dela para expressar uma determinada coisa. Você encontra bastante em bulas de remédios, em textos acadêmicos, em experiências científicas e etc. É uma linguagem que usa palavras técnicas de acordo com cada área do conhecimento. Então, cada área do conhecimento tem os seus tipos de palavras que são técnicas. Vamos aqui a um exemplo. A linguagem científica. A linguagem científica deve ser econômica. Como assim, econômica? Ela deve comunicar ideias e informações utilizando o menor número de palavras e imagens possíveis. Ela tem que ser clara, deve permitir a compreensão daquilo que o expõe. Objetiva, deve ser livre de ambiguidade. Então, ela não pode ter duplo sentido, ela deve ser direta, ter um sentido único. Aqui eu coloquei um exemplo da linguagem técnica. Então, quando vocês observarem aqueles textos que estão expressando, assim, informando sobre como surgem um determinado inseto, uma experiência científica com relação à pesquisa de alguma vacina ou alguma coisa do tipo, que tiver aquelas palavrinhas técnicas de cada área, não é isso? Então você já vai saber, esse texto ali que se caracteriza em uma linguagem científica. Um exemplo disso nós temos aqui, as palavras do medicamento, não é isso? Que é todo relativo ao tipo de coisa que causa determinada situação. Aqui nós temos um exemplo de uma mulher que foi a uma entrevista de emprego. E lá em cima ela relata: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Até aí tudo bem, ela falou na linguagem culta, na linguagem formal. Até aí, quem estava entrevistando ela sentiu firmeza no que ela estava dizendo. Depois, o entrevistador perguntou: e o português? Veja só como ela respondeu:
Aí varia. Aí varia, vocês acham que vai ser uma linguagem culta? Uma linguagem formal? Não, né, pessoal? Aí é uma linguagem coloquial, essa linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, sem se preocupar em pronunciar ou escrever a palavra da maneira correta. Então, ela, só por essa expressão dela aí, em falar o português, aí varia. Olha a cara do entrevistador. Será se ele ia contratar essa pessoa que não sabe falar o português? Imagina as outras línguas, que nem ela havia mencionado, né? O português não saía direito, que é a língua materna dela, imagine outra sem ser a língua materna. Algumas variações linguísticas, aqui nós temos alguns exemplos. A linguagem coloquial, da onde ele vem? Vejam lá na linguagem culta como é que já vai ficar. De onde ele vem, não é? Ou então, de onde ele vem. Tira esse da onde. A gente tem muito vício na fala, não é isso? Mas isso é regional, é da nossa regionalidade, certo? Vamos aqui, há mais exemplos aqui de linguagem regional, ó. Que é a que permite o uso frequente de gírias, que vai variar de região a região. Nós temos aí rola, é nóis, só, demorou, certo? Então, nós temos esses tipos de linguagem. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa pequena revisão. Na próxima, a gente vai estar postando aí uma série de atividades para a gente responder no colégio.